O FIA em Foco de hoje é o VGRI11, o Valora Renda Imobiliária. Apesar dele ser um fundo base 10 de tijolo e chamar bastante a atenção aí dos investidores, dos cotistas, ele é um fundo imobiliário para quem sabe o que faz. E por que eu falo isso? Por causa disso aqui. Esse fundo, ele tem uma alavancagem altíssima. Para você ter uma ideia, de Sellers Finance, ou seja, compra financiada, eles têm 232,1 milhões a pagar e de securitização, né, obrigação por CRI que eles emitiram, 423,6 milhões de reais. Se a gente juntar esses dois aqui, a gente vai ter um total de 655,8 milhões de reais, que se a gente dividir pelo ativo do fundo, que é 1 bi e 29 mil, a gente vai ter um saldo devedor de 63,73%. Aqui não está igual ao que vem aqui no próprio balanço do fundo, 64, porque eu desconsidero esses rendimentos a distribuir, tá bom? Taxas a pagar, taxas de performance, taxas de administração, também não considero. Então, o que eu considero de alavancagem é 63,73%. E é muito alto. Esse é um valor extremamente alto para um fundo imobiliário. Se você for olhar, estudar um pouquinho o VGRI, você vai ver que eles já rolaram a dívida, eles transformaram uma dívida curta, que era um Sellers Finance, do prédio BM336, que eles compraram lá do Vino 11, outro fundo imobiliário também. Olha só, são 226 mil e ainda tem mais uma dívida curta, né, para vencer aí em 24 meses. Então, em março de 2026, o fundo vai ter que pagar 226 milhões e meio e esses valores vão vir corrigidos por CDI mais 3 e por CDI mais 0,25%. E as amortizações dos CRIs que eles têm, esse ano é tranquilo, né? Deve dar aí uns 8 milhões, 7, 8. Depois, no ano que vem, já vai uns 20, 2027 também mais uns 20, e o grande problema também está aqui, né? Tem uma amortização muito alta aqui para o fundo fazer, ali na casa dos 100 milhões de reais. Segundo ponto, aquele ponto de atenção que o investidor tem que ter para, antes de comprar esse fundo imobiliário, né, de colocar na carteira, é justamente os rendimentos que ele paga. É muito bom você ver um fundo que está pagando, olha só, estava pagando 15 centavos por cota, aí diminuiu, começou a pagar aí 12 centavos por cota e vai continuar pagando 12 até março de 2026, quando vai cair esse rendimento para algo entre 8, 8,5, talvez até uns 7 centavos e meio. Como é que eu sei que é 7 centavos e meio? No prospecto do fundo, eles trouxeram que pretendem pagar até 9% ao ano. E se a gente dividir o valor que eles emitiram as cotas, que é R$10, então R$10 vezes 9%, vai dar 90 centavos e dividir esse valor por 12, né, 12 meses, vai ser algo aí em torno de 7 centavos, 7 centavos e meio. Então esse aqui seria o rendimento recorrente do fundo. O VGRI hoje está sendo negociado a R$ 8,10 e a gente pode fazer uma outra continha aqui também, que é dividir os 7 centavos e meio pelo valor que está sendo negociado hoje, 8,10, quem comprasse a esse valor mais ou menos, teria aí um yield on cost de 0,92% ao mês, que não é um mau negócio. Tem muita gente que fala que preço não importa, né? Tá aqui a prova de que o preço importa. Quanto mais barato você pagar, maior a sua rentabilidade. Coloca isso na sua cabeça. Sempre espere o melhor preço para você comprar um ativo. É por isso que eu falo que o VGRI é um ativo para quem sabe o que faz. Se você souber o valor que você pode pagar nesse fundo, então sim, ele serve para sua carteira. E você tem uma carteira bem diversificada? Você tem uma carteira que tem outros imóveis, tem outras lajes corporativas, tem outros fundos imobiliários, está diversificado em segmentos? Então sim, o VGRI talvez seja para você. Claro que não é uma recomendação de investimento, com o seu dinheiro você faz o que você quiser. Eu só estou falando que se eu tivesse pego, por exemplo, um bom preço no VGRI, eu investiria nele. Olha isso aqui. Se a gente vier aqui no gráfico do VGRI, olha como ele já se desvalorizou. Ele chegou a uma mínima aqui em fevereiro de 2025, há pouco tempo atrás, de R$ 7,12.
Agora imagina quem pegou esse valor, quem conseguiu comprar ali na casa dos 7, vamos considerar 7,15. Aí a gente pega o rendimento que a gente considera que é recorrente, os 7 centavos e meio, e divide pelo 7,15 mais ou menos. Quem comprou aí? Comprou muito bem. Vai ter um rendimento recorrente ao mês de 1,04%. Então é bastante coisa. Se você souber comprar, ele compensa bastante, tá? Mas isso é a minha opinião. Um outro ponto que eu acho que deve ser bem analisado no Vegri é a taxa de administração. Atualmente eles cobram 1,30% sobre o patrimônio líquido do fundo, ou seja, a cota do mercado variando para cima ou para baixo dá igual. Eles vão sempre receber sobre o patrimônio do fundo. Só que a gente também tem que levar em consideração o segmento do Vegri, tá? Ele não é um fundo de lajes corporativas. Na verdade, ele é um híbrido aí, quase um multi-estratégia. Ele pode investir em vários tipos de imóveis, aliás, vários tipos de ativos, e os imóveis que ele pode investir não seguem um padrão ali, só lajes, só logística, só shopping. Ele pode comprar um pouquinho de cada se ele quiser. Geralmente, os fundos multi-estratégia, não estou falando que ele é um multi-estratégia, mas ele tem sim essa característica de investimento e eles cobram uma taxa mais cara mesmo, tá bom? A gente tem que olhar isso aqui, ó, as despesas operacionais do fundo, que é onde estão agregadas as taxas de administração. Quanto elas custam? Olha só, em fevereiro foi pago 797 mil, sendo que a renda que eles conseguem gerar com imóvel é de 6 milhões, então seria aí mais de 10%, né? E aí nos outros meses eles cobraram um pouco menos, mas ainda assim tá sempre na casa aí dos 10% relacionado a receitas e a receita somente de imóveis. Então, sim, é um pouco cara. Tá, mas Emily, qual é a parte boa desse fundo? Existe uma parte boa? Bom, existem duas partes boas, né? A primeira é que ele é um fundo base 10. Todo mundo sabe que eu gosto de base 10. Eu invisto bastante em fundos base 10. Na verdade, nem foi porque eu quis, não. É porque eu fui comprando fundos imobiliários e eles foram desdobrando as suas cotas. Mas eu gosto de fundos base 10 porque, para mim, é uma porta de entrada aí para quem investe pouco. Eu, por exemplo, invisto aí na casa de R$ 200 ao mês. Então não dá para ficar comprando só fundo base 100, eu vou comprar uma cota às vezes. Eu fui comprar um fundo esses dias, custava acho que 101, eu só pude comprar uma cota. E aí o resto eu tenho que ficar dividindo entre fundos base 10, então não tem como. A base 10 ela é necessária, tá? E o segundo ponto são os ativos do fundo. Olha só, ele tem atualmente ativos de classe AAA, classe A, tem 2 aqui de classe B, mas estão bem localizados também, né, em São Paulo. Lembrando que todos esses ativos aqui, os 6 que ele tem atualmente, são do segmento de lajes corporativas. Então, estar muito bem localizado é essencial para esse setor. Eles têm uma aqui no Rio de Janeiro, a gente vai ver mais para frente, de vacância física. Eles têm um consolidado, né? O portfólio em si tem 19,6%, é um pouquinho alto, mas eles trouxeram para a gente aqui no relatório de abril que já estão melhorando isso aí, estão em negociações, isso é bom para o fundo. E tem vacância financeira de 15,9%. É um pouquinho menor mesmo, às vezes, porque alguém está pagando uma RMG ou algo assim, tá? Vamos ver mais detalhes sobre esses imóveis? A gente tem aqui o edifício Cidade Jardim. Esse aqui é um AAA. Olha só como ele está bem localizado. No Itaim, Farinha Lima. O fundo tem uma participação de 50% desse fundo e ele tem 2 inquilinos. Tem uma partezinha vaga aqui, é 9,3% dele. É um edifício muito bonito. Agora, esse aqui, eu acho muito lindo esse edifício. Ele é o Brazilian Financial Center, o BFC. Ele é um classe A, está localizado na Paulista, também muito bem localizado. O fundo tem 25% dele e ele tem uma vacânciazinha aqui de 7,6% e já tem 1, 2, 3, 4. Esse aqui tem 4 inquilinos, então ele já está um pouquinho mais diversificado. O que eu falei para vocês, né, o BM336, ele está localizado lá no Rio de Janeiro. Ele é um AAA e o fundo tem 49% dele e ele está sem vacância, porém ele é um mono inquilino, né? Ele está alocado lá para 20, que é uma gestora de fundos imobiliários. Tem esse aqui que é o classe B, tá localizado em São Paulo também é um monoinquilino, tá localizado aí para Volkswagen, o fundo tem 100% dele, provavelmente é um dos piores assim que o fundo tem, seria interessante se ele vendesse esse ativo.
Também tem o Buriti, que é outro classe B, e esse aqui tem muita vacância, 64,8%. Então, esses dois imóveis aqui, o da Volkswagen e o Buriti, seriam os interessantes que o fundo poderia vender, e aí o portfólio ficaria excelente. Também tem aqui o Transatlântico, que é outro classe A, localizado na Chácara Santo Antônio. Não é uma das melhores regiões, está melhor localizado que muitos outros aí. 28,4% é a participação do fundo nesse imóvel. Ele também tem vacâncias de 25%, tem 2 inquilinos. Em relação à concentração, né, o fundo tem uma concentração de 33,6% da receita no edifício Cidade Jardim e 23% no BFC, são as maiores concentrações. Eu acho bem concentrado, tá? Esse também é um ponto de atenção. Concluindo o meu vídeo, o Vegri vale a pena? É como eu falei, depende muito do investidor, da estratégia que ele está usando. Então, se é, por exemplo, não, eu quero comprar um fundo que está pagando bem, eu vou pegar um excelente valor, por exemplo, quem pagou ali na casa dos 7, um pouquinho abaixo de 8, já ganhou com a valorização e está ganhando um excelente rendimento não recorrente. Quem usou isso como estratégia já se deu bem, né? Já poderia até sair do ativo com bastante lucro. Tem muita gente interessada nesse ativo porque ele é um fundo de imóvel e da base 10, né? Mas a base 10 ela ainda tem esse problema, né? Muitos fundos imobiliários que desdobram as suas cotas, especialmente aí os de tijolo, eles desdobram justamente porque eles têm algum problema, especialmente a alavancagem, e aí eles aproveitam a base 10 porque sabem que atrai cotista, atrai investidor, melhora a liquidez e a cota do mercado às vezes até sobe, acompanha, e aí abre uma janela para eles conseguirem emitir e talvez resolver algum desses problemas. Não é o caso do Vegri. Ele precisou pagar uma dívida, não tinha como emitir, e ao invés de vender um imóvel, também porque pelo cenário que a gente se encontra, eles preferiram rolar a dívida, como eu falei, transformaram uma dívida curta em uma dívida longa, e isso deu ao fundo um tempo, um fôlego, para ver se consegue vender uma participação ou até mesmo um imóvel. Sinceramente, eu acho que eles vão conseguir, mas hoje em dia, né, com essa onda de fundos grandes engolindo fundos pequenos, fica até difícil a gente dar alguma opinião sobre os fundos imobiliários. O fato é, se eu tivesse conseguido um bom preço no Vegri, eu teria comprado. Eu assumiria o risco para estar exposta a esse portfólio e recebendo esse não recorrente por algum tempo. Mas essa é a minha opinião, eu gostaria de saber a sua opinião. O que você pensa do Vegri? Você acha que ele dá para ajudar a diversificar uma carteira base 10 ou até mesmo uma carteira base 100? Você é cotista? O que você acha que a gestão vai fazer? Vai vender imóvel? Vai tentar emitir? Me fala aí nos comentários. Aproveita também para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.